E a gente segue falando sobre isso. Vamos falar sobre a expectativa para a PEC da transição. O vice-eleito Geraldo Alckmin deve se reunir daqui a pouquinho com o relator geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, para então finalizar a proposta. O texto final deve ser apresentado a líderes do Congresso entre hoje e amanhã. E sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o presidente do Conselho Federal de Economia e também integrante do Grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão da equipe de transição, Antônio Correia de Lacerda. Professor, obrigada por falar com a gente. Muito bom dia para o senhor. Bom dia e a todos que nos ouvem, nos assistem. Professor, já há um consenso, claro que ainda serão feitas as discussões finais sobre o valor final da PEC, né? Mas já há um consenso de que outros benefícios além do Bolsa Família devem ser incluídos nesse pacote da PEC ou devem deixar de lado alguns benefícios para que o valor da PEC não chegue, por exemplo, a 175 bilhões, como era a minuta inicial. Não sei se esse valor será mantido ou não. Em princípio, sim, está mantido como demanda, né, a proposta de se incluir um valor de 175 bilhões de reais. Quanto ao detalhamento, embora já exista uma proposta pronta, ele precisa ser negociado no âmbito do parlamento, já que é uma proposta de emenda constitucional. Então, obviamente, você tem que ter flexibilidade de ouvir também os parlamentares, todas as pessoas da área, né, para chegar a um consenso. Então, esse consenso não será só no âmbito da equipe de transição, mas também a receptividade no Congresso Nacional. Eu acho que o fundamental vai ser garantir recursos para que, primeiro, o governo não pare, né, no início da seu mandato, a partir de 2 de janeiro de 2023, e que também os programas sociais, os compromissos que foram apresentados na campanha e que foram vitoriosos nas urnas possam ser implementados, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental que deve nortear esse conjunto de ações. Agora, tudo depende também da negociação, da sensibilização do legislativo, né? Então, nesse sentido, as conversas que estão bastante adiantadas são muito úteis, porque permitirão que haja esse ajuste, né? Essa sintonia fina entre a equipe de transição e o parlamento. Bem, professor, a equipe de transição ela tem que lidar com problemas de curto, de médio e também de longo prazo, né? Afinal de contas, os de longo prazo começam hoje. Na sua avaliação, o que vai ser feito daqui para frente? A manutenção de uma política de teto de gastos, uma revisão dessa política de teto de gastos, a aplicação do waiver, de uma âncora fiscal, qual seria o caminho? Esse também é um tema, não é, que carece de uma profunda discussão e negociação com o legislativo, né? Já que a gente está falando em regras fiscais de longo prazo. O teto de gastos, na prática, já foi rompido, né? Ao longo de 2020, 2021 e 2022, ele não foi cumprido, o que mostra que é uma regra que não tem sustentação, né? Aliás, eu e vários economistas, já lá em 2016, quando a emenda constitucional 95 foi aprovada, alertávamos para esse fato, né? Você tentar limitar gastos ao longo de 20 anos, né? Independente dos ciclos econômicos, não levando em conta o crescimento populacional, as demandas, né, que existem da sociedade, é absolutamente inadequado, né? Então, nós precisamos de um novo arcabouço fiscal que dê, sim, previsibilidade, mas, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade para que o Estado possa exercer a sua função. As funções do Estado estão definidas na Constituição, né? Portanto, vai além de uma questão de governo, embora, evidentemente, o projeto vitorioso nas urnas apresentou o seu projeto à nação, esse projeto foi aprovado, né, pela maioria, e ele deve ser implementado. Então, para isso que a equipe técnica tem trabalhado em alternativas para apresentar. O que é importante? Que o governo Lula ele tem um passado que o substancia, né? Ao longo dos 8 anos de governo Lula, não havia teto de gastos, no entanto, gerou-se superávit primário, né? E o que é importante, combinar isso com estabilidade de preços e com crescimento econômico. O crescimento econômico não é tudo.
mas ele é a base para poder diminuir a tensão social. Então, grande parte da pressão que se tem hoje, né, sobre os gastos sociais decorre do não crescimento da economia ao longo dos últimos anos, né, que aumentou substancialmente o desemprego. Nós temos 24 milhões de brasileiros, considerando também os desalentados e os subocupados, né, fora do mercado de trabalho. Portanto, um quarto da força de trabalho está fora do mercado. E 33 milhões de pessoas que passam fome, né, e mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Então, nós precisamos dar a base econômica, né, para além dos programas sociais, para que você possa gerar atividade econômica, as empresas voltem a investir, contratar pessoas, para que a economia volte a girar e o próprio Estado seja beneficiado pela melhora da arrecadação. Então, ajuste fiscal nas duas pontas. Muito bem, a gente conversou ao vivo com o presidente do Conselho Federal de Economia, integrante do Grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão da equipe de transição, Antônio Correia de Lacerda. Professor, obrigada. Um ótimo dia para você. Igualmente, obrigado.